Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações diretamente dos Estados Unidos e diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da revista Timeline, deixando os créditos ao canal da revista Timeline na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma, pessoal. Tem que assistir até o final, notícia importante de hoje, segunda-feira, dia 26 do 1. Se não é inscrito no canal, se inscreva também, deixe seu like, o seu comentário, isso é muito importante. Comentem aí também, pessoal, de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações diretamente de Brasília. Despertar as consciências, fazer o povo acordar. E uma boa parte acordou com essa manifestação desses últimos 7 dias, né? Agora, é ridículo, né? A gente tem aquela imagem do drone aí, porque o monitoramento USP falou que foram 18 mil pessoas apenas. É um absurdo isso, cara. É um absurdo. A imagem aérea mostra bem claro isso. E eu queria lembrar uma coisinha rápida enquanto a gente pega a imagem ali. Eu não sei quanto tempo quem está nos assistindo já está na caminhada dessa luta, né? Contra o sistema brasileiro, contra o socialismo, contra o comunismo. Eu gostaria de perguntar quem se lembra disso aqui, né? Porque o Luiz Felipe de Orleans Bragança, quando ele começou a apresentar o programa dele ao lado da Bia Kicis no Terça Livre, antigo Terça, ele era o líder do movimento, sabe não? Não me lembro, mas tinha um... Acorda Brasil. Era? Eu lembro como se fosse hoje. Por isso que eu falo, eu tenho uma memória boa, as coisas não me falham, não. Aí eu falei assim, pô, será que tem algum registro disso? Até na bosta do Wikipedia tá ali, ó. Em 2019 assumiu o cargo de deputado federal, Luiz Felipe, pelo estado de São Paulo, após ser eleito nas eleições de 2018 pelo Partido Social Liberal, PSL, com 118 mil votos. É um dos líderes e cofundador do movimento Acorda Brasil, que foi favorável ao impeachment de Dilma Rousseff, além de sobrinho de Dom Bertrand, e tá ali, né? Atual pretendente ao extinto trono do Brasil. Isso é um absurdo. O ChatGPT colocou aqui, né? Enfim, ChatGPT não. O Wikipedia não sabe o que é movimento monárquico, nem sabe o que é monarquia. Mas o Luiz Felipe tinha esse movimento, Acorda Brasil. E eu lembrei disso hoje, né? É um nome muito bom. Eu gostei muito da fala do Nicolas quando ele disse assim: a primeira coisa que você vai fazer quando você precisa fazer algo, você vai trabalhar, você tem que acordar. O povo tá dormindo, né? E eu gosto muito da transparência, Max. Alguém colocou assim: o Alan tá tentando se limpar da barra, não sei o que lá do Nicolas. Eu falei assim: olha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, né? Eu não tive minha casa invadida porque eu queria me aproveitar de alguma coisa. Quando eu digo algo que os políticos precisam fazer, é no intuito de eu não quero mais ninguém tendo casa invadida, como a minha. Eu não quero ninguém precisando de ir para exílio forçado. Se você tem a chance de visitar seu pai, sua mãe, visitar seus parentes e amigos, eu não quero que você perca isso. Eu perdi. Então, o meu intuito não é querer ficar bem aqui e acolá. É no intuito de querer despertar o povo. Nós falamos o tempo todo disso aqui. Então, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Quiser falar aí, o Alan tá querendo se limpar, não. É que eu não sou uma pessoa que não reconhece quando alguém faz algo que eu estou reclamando. Se eu estou reclamando, a pessoa vai lá e faz, eu viro. Não importa se a pessoa me odeia. Eu não tenho essa. Se eu reclamei, a pessoa fez, parabéns, é isso aí. E nesse ponto é importante frisar que esse é o melhor possível de verdadeira informação para quem está assistindo. Vai ser criticado quem deve ser criticado, vai ser elogiado quem deve ser elogiado. E o programa tem mais de uma pessoa aqui que há o debate interno, inclusive, para saber se o que está sendo colocado é certo ou errado, opinião, crítica ou não. E da mesma pessoa, sendo do povo, sendo parlamentar, sendo do executivo. Então, vai ser criticado quando você acha que deve ser criticado, vai bater palmas quando tiver que bater palmas. E esperamos que a gente bata muitas palmas para decisões acertadas nesse ano. E parece que esse é o caminho. Olha, essa caminhada foi fantástica.
Tem que se bater palmas mesmo pela organização, pela forma como foi feito. A gente deve entrar aqui na questão do raio, né? Vamos falar agora. Então eu vou dar essa pincelada. Vocês viram que a grande mídia deu foco na questão do raio. Exato. Ou seja, você Sim. falar sobre o que aconteceu com o raio, sim, deve ser falado. Tiveram pessoas hospitalizadas. Teve uma chuva, realmente uma tempestade ali, e o pessoal não arredou o pé. Mas quando você vê essa mídia colocando só, olha, não deveria ter acontecido. Bem, o Brasil é um país enorme e com abundância de clima tropical, equatorial, abundância de nuvens, de chuvas e de tempestades, inclusive em grandes eventos, em jogos de futebol. As pessoas da mídia colocar o foco apenas num raio, e a gente lembra aquela parte também, já misturando tudo, do Lindbergh, que no começo estava rindo, que a manifestação estava pequena, depois entrou em desespero, que a PRF tinha que intervir, só que fez-se tudo da mais completa e possível liberdade do povo, sem atrapalhar norma alguma. Pelo contrário, essa mídia e essas pessoas estavam torcendo realmente, infelizmente, nessa crueldade que eles são, para que algo acontecesse na estrada de ruim, para que algo acontecesse ali com a questão do raio. Felizmente, nada aconteceu, as pessoas foram tratadas, o próprio Nicolas foi lá ver essas pessoas e o povo não arredou pé. Isso que é o mais bonito, isso que é o mais importante. Na nossa Constituição, a liberdade de expressão está em vários locais dela. E a liberdade de reunião também está prevista. O artigo 5º, que é o artigo mais importante, assim, dos dois mais importantes da Constituição, que tem mais de 70 incisos, que colocam ali todos os princípios, os direitos e garantias do cidadão. Diz no inciso 16 que é livre ao público se reunir pacificamente, sem armas, em qualquer local público aberto, pacificamente, independente de autorização. Então, quando a gente volta ao 8 de janeiro, que ali foi a armadilha, ali foi feito para acabar com a direita, para se condenar Jair Bolsonaro e seus aliados, isso eles conseguiram no total abuso de autoridade, que a gente vai bater nisso sempre e vamos reverter. Os outros 3 pontos que eles tentaram para acabar com a direita foi acabar com a liberdade nas redes sociais e aterrorizar, criminalizar a população para não ir mais nas ruas, não fazer mais manifestações. Eles não suportam ser criticados. Eles não são democráticos. Eles, sim, não são democráticos. Então, nós estamos nas redes sociais, não derrubarem mais as nossas contas, porque foi demonstrado em âmbito internacional. Houve uma briga internacional, eles não estão derrubando mais as contas. Por quê? Porque está tendo pressão, porque o povo pressionou. O Congresso Nacional, os parlamentares, nós derrubamos aquela lei da censura, que não se botou nem aprovação, porque não ia aprovar. Tentaram levar para o judiciário, eles iam aprovar, teve a pressão, inclusive, internacional. Com as redes sociais abertas, nós conseguimos organizar manifestações pacíficas, ordeiras, familiares, organizadas da direita para contestar o que está errado. Então, eles quiseram nos tirar das ruas e das redes. Não conseguiram. Isso é o mais importante desse ano. Então, não é a bala de prata, porque vai começar o ano eleitoral e se esse Fachin fez uma demonstração ali de que está contra a própria Constituição e quer fazer um corporativismo para blindar os crimes desses ministros do STF, em particular Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, vinculação a crimes e eles que julgam as relações que eles estão envolvidos nos próprios crimes. Ou seja, não tem mais judiciário, não tem mais direito, não tem mais Constituição. E, aliado a eles, os controles que deveriam ser feitos deles, Davi Alcolumbre. Se o Fachin foi convencido de fazer aquela carta corporativista a favor de interesses privados dele, é lógico que esse Alcolumbre vai iniciar o ano discutindo ali, querendo brigar com os senadores de direita e não querendo fazer nada. Nós vamos continuar lutando para que no final desse ano, em outubro, a gente eleja mais senadores para fazer um presidente do Senado para que ele possa pautar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que entender cada passo e não, eu não aguento mais manifestação, vai dar em quê? Se você não entende isso, você está muito errado.
se convença que é tudo um tijolo sendo colocado, tudo é importante para convencimento. Essa manifestação furou a bolha, sim. Muita gente olhou o que está acontecendo, porque muitos não sabem dessas ilegalidades, essas injustiças. Cabem a nós. Quem vai decidir essa eleição desse ano é o centro. Não é o parlamento, o centrão do parlamento. O centrão do parlamento não representa aquele eleitor que não está sabendo de política, que não quer saber de política, que não é direita e não é esquerda, que não é Bolsonaro nem Lula. Tem muitos ali. Eles que vão realmente decidir essa eleição. Cabe a nós furar essa bolha e mostrar que eles, STF, esquerda, Lula, eles abandonam a lei, destroem a Constituição e são ladrões, criminosos. Vai querer continuar com esses caras que só protegem criminosos de rua? Essa é a nossa função hoje, fazer manifestações grandes, apoiar quem está do lado e conscientizar. O Nicolas falou o tempo todo, é conscientização. O Alan falou aqui diversas vezes, acorda Brasil, e bateu palmas para isso. E trouxe que o nosso deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança trouxe esse nome lá de trás. É Acorda Brasil, é consciência. E por isso que nós estamos aqui todos os dias, para levar aqui uma verdade para vocês. Nossa opinião, com base, fundamento, dentro do que se deve na Constituição, tentar levar a verdade para vocês, auxiliar a todos nós. E eu quero trazer o Mr. M da política. Sabe que o Mr. M ele parou de fazer mágica e resolveu fazer o quê? A pessoa fica em casa. O que é o sistema? Calma. Então eu vou explicar para você. Peraí. É isso aí, pessoal. E bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo. Lula está inconformado com a péssima notícia que recebeu. Fragilidade interna, racha na esquerda, ausência de plano sucessório e rearranjo da direita colocam sob pressão o plano eleitoral do Planalto. O presidente Lula acompanha de forma direta os números que antecedem o ciclo das eleições presidenciais deste ano. Publicamente, o petista tem dito que será candidato à reeleição e que pretende disputar novamente o Palácio do Planalto como forma de impedir que a sucessão seja entregue a um nome da direita. A insistência tem sido apresentada como um ponto estratégico, mas também traça um ambiente de fragilidade interna no campo governista. As declarações têm funcionado mais como uma tentativa de produzir efeitos políticos de causa e consequência do que como a consolidação de um projeto eleitoral sólido. Tem sido um ponto de esforço conter danos e minimizar os impactos negativos que cercam o lulopetismo neste momento do governo. Os atos de fala que têm sido sustentados por marqueteiros passou a ser um relógio para ganhar tempo diante de um quadro que não se mostra nada favorável. Um dos principais problemas enfrentados pelo PT é a inexistência de um plano alternativo para 2026. O partido não construiu, ao longo dos anos, um nome capaz de assumir o protagonismo em eventual sucessão. E a lacuna não é casual. Lula manteve mais uma vez a postura histórica de não permitir o fortalecimento de lideranças internas que pudessem ultrapassá-lo como liderança central da esquerda brasileira. Ao longo de sua trajetória, o petista sempre atuou para preservar sua posição como liderança máxima, evitando a formação de concorrentes dentro do próprio campo político. O momento de 2026, porém, se agrava ainda mais quando se absorvem os indicadores do governo Lula 3. O Planalto já tem o conhecimento de que as avaliações da atual gestão não são positivas em nenhuma das principais áreas desde 2023, quando iniciou o mandato. Não houve uma pasta que pudesse ser apresentada como vitrine eleitoral para Lula. A desaprovação está elevada de ponta a ponta do país e distribuída de forma ampliada e que limita a capacidade de reação do governo e reduz as margens de manobra para uma narrativa de recuperação. Pessoal, as coisas estão feias ali pro Lula. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!